Seja bem-vinda, bem-vindo de volta ao Supremo na Semana. Esse é o episódio 157. Eu sou Mariana Brasil, analista de redes sociais aqui do STF. E nesse episódio em que a gente volta do recesso de julho, o que a gente traz para você que está acompanhando é um resumo do que aconteceu durante o recesso, e aconteceu bastante coisa. A gente fala sobre isso, também sobre a sessão que aconteceu na manhã de sexta-feira, dia 1º de agosto, que vamos dizer que é uma sessão para marcar a retomada dos trabalhos, né, do plenário no segundo semestre de 2025, e também sobre uma decisão do plenário virtual a respeito da perda extrajudicial de bens em caso de não pagamento de dívidas. E claro, eu não podia deixar de mencionar que quem vai comentar e contribuir com essa conversa aqui hoje é o Mauro e o Leonardo. Eu sou Leonardo Cunha, assessor-chefe da assessoria processual. Estou muito feliz de voltar aqui ao podcast e espero que vocês tenham um bom proveito dos comentários. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social, e junto com o Léo, com a Mari, vou contar então como é que foi aí esse recesso e o começo do semestre que está vindo, e já falar da alegria de ter o Léo de volta aqui com a gente, né? Sempre muito importante as considerações que ele tem para nos trazer. Obrigada pela presença novamente, Léo. Vamos começar falando do recesso que foi movimentado, né? Durante o período de 2 a 31 de julho, os prazos processuais ficam suspensos, com exceção das ações penais sobre a tentativa de golpe de Estado que continuaram, né, acontecendo. Por isso, com certeza, quem acompanha as notícias notou que a Suprema Corte foi e tem sido amplamente citada pelos portais de notícia e nas redes sociais. A gente teve a questão das sanções dos Estados Unidos sobre o ministro Alexandre de Moraes e outras respostas, né, vamos dizer assim, aos desdobramentos dessas ações penais. E isso foi tema do início da sessão de hoje, né, dia que a gente grava o podcast. Isso, Mari, realmente você falou, né, o recesso foi bastante movimentado aqui no Supremo, acontecendo muita coisa, e a gente viu aí acontecer as audiências ouvindo depoimento de testemunhas nesses processos aí ligados à tentativa de golpe de Estado, né, as ações penais que estão analisando esse caso. Os outros núcleos, né? Isso, de outros núcleos, além do núcleo 1, que já tinha sido ouvido, e também o interrogatório dos réus. Né? Então, agora a gente já tem os 4 núcleos que estão em processamento aqui, as 4 ações penais já têm ouvidos todas as testemunhas, ouvidos todos os réus. Esse núcleo 1 já mais avançado, já está na fase de alegações finais dos réus, e os outros núcleos vão indo. É isso, né, Léo? Agora já está na parte final do processo penal, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Com relação aos réus que integram o núcleo 1, já foram apresentadas as alegações finais do Procurador-Geral da República e do réu colaborador, Mauro Cid, e agora estamos no prazo para apresentação de alegações finais por parte dos outros réus, e depois, essa é a última etapa, basicamente, do processo penal, antes da decisão que vai ser tomada em sessão a ser designada oportunamente pelo presidente da turma, o ministro Cristiano Zanin. Com relação aos réus dos núcleos 2, 3 e 4, como o Mauro muito bem apontou, foram ouvidas todas as testemunhas e interrogados todos os réus. Essa fase concluída agora no recesso, no mês de julho, o próximo passo do processo penal é abrir prazo para que as defesas formulem requerimentos de novas diligências, e depois disso passam também essas 3 ações penais dos núcleos 2, 3 e 4, a fase de alegações finais e posterior decisão. Isso, o ministro, inclusive, na sessão veio a falar, né, que o julgamento dessas ações penais devem acontecer agora, no segundo semestre de 2025, assim, então um semestre que promete vir aí com muita informação, muita coisa acontecendo aqui no Supremo, né, foi tema hoje, né, da sessão de abertura dessa sexta-feira pela manhã, e aí o ministro deixou claro, né, o ministro Alexandre, que é o relator dessas ações, né, deixando claro que vai julgar, né, como o Léo explicou para a gente, já estão todos na fase final, o núcleo 1 já está, né, alegação dos réus, né, isso que você comentou é o normal, né, PGR, primeiro o colaborador fala para que as outras defesas possam, vamos dizer assim, se defender do que diz o colaborador, né, isso é padrão. Isso, exatamente, inclusive essa é uma regra que foi estipulada a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que os demais réus teriam direito a falar após o colaborador nas alegações finais. Legal, perfeito. E aí, então, só lembrando, a gente tem 31 réus nesses 4 núcleos, né, então, que provavelmente vão vir a julgamento aí nesse segundo semestre, segundo palavras do próprio ministro Alexandre de Moraes hoje na sessão. E sobre o começo da sessão também, os comentários que os ministros fizeram, né, sobre os desdobramentos dessas
das ações penais. No início da sessão, vocês têm algum comentário a fazer sobre... Eu acho que foram, né? O presidente começou, né, Léo? O presidente Luiz Roberto Barroso começou falando sobre essa questão toda envolvendo aí sanções dos Estados Unidos da América, né? A presidência do Supremo, na pessoa do ministro Luiz Roberto Barroso, já havia liberado para a imprensa uma nota solidarizando-se com o ministro Alexandre de Moraes e destacando que esses processos penais que estão sendo conduzidos em razão da suposta tentativa de golpe de Estado que culminou nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, esses processos eles estão sendo conduzidos com observância do devido processo legal, dentro das regras jurídicas aplicáveis a qualquer outro processo penal que está sendo conduzido no país. O processo é conduzido de forma pública, transparente e, assim... os atos são atos que se apontam, né, que foram objeto de denúncia por parte do Procurador-Geral da República, são graves e serão apurados, né? No Brasil, a gente vive num estado de direito, o Poder Judiciário é um Poder Judiciário que tem independência e imparcialidade para conduzir seus julgamentos, e a nota do ministro Luiz Roberto Barroso destaca esses pontos como forma de manifestação de solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes em razão da imposição dessas sanções e até mesmo da imposição de tarifas comerciais por parte dos Estados Unidos da América como forma de pressão em razão desse julgamento que está sendo conduzido aqui pelo Supremo Tribunal Federal. E eu achei legal da fala do ministro Luiz Roberto Barroso, Léo, e também do ministro Gilmar Mendes, o decano também se manifestou, em que eles falaram, né, o ministro Luiz Roberto Barroso falou do papel do Supremo para evitar o colapso das instituições e da própria democracia, principalmente nos atos de 8 de janeiro, e o ministro Gilmar Mendes lembrou que o STF não se curvou durante a ditadura militar, não sucumbiu ao populismo da pandemia, palavras dele, nem ao 8 de janeiro. Então, assim, esse papel do Supremo, esse papel de independência e imparcialidade, e é o que o ministro Luiz Roberto Barroso volta a falar hoje, né? E sim, exatamente. Não só esse conteúdo, ele permeou todas as manifestações que ocorreram durante a sessão de hoje mais cedo, permeou a fala do presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, a fala do decano, ministro Gilmar Mendes, a própria fala do ministro Alexandre de Moraes, também, que fez uma autodefesa muito enfática do seu ponto de vista como relator dessas ações penais, e também as manifestações de solidariedade do Procurador-Geral da República, do Advogado-Geral da União. É isso. E aí, ao final, como eu comentei, o ministro fala que as ações vão prosseguir, né, que ele vai ignorar as sanções que vêm sendo aplicadas e divulgadas pela imprensa, né, e que vai continuar trabalhando, tocando esses processos que estão sob a relatoria dele, e aí fala que deve julgar as 4 ações penais, né, a expectativa, nesse segundo semestre agora de 2025. Então, assim, o Supremo segue tocando o seu papel, fazendo o seu papel como sempre fez, né? Não se abaixando. A soberania nacional, acho que foi a tônica, né, Léo, de todas as falas. Né? Assim, não podem mexer com a soberania do Brasil, né? E a soberania do judiciário brasileiro. Então, as falas deixaram isso bem claro. Bem interessante. O que marcou também essa primeira sessão, né, do semestre foi a apresentação do balanço do semestre anterior. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, trouxe dados, resultados, né, da atuação da corte nesse período, e aí trouxe números, né, volume de julgamentos, produtividade do tribunal. Tem alguma coisa de destaque que vocês gostariam de trazer Eu acho que o Léo vai falar bem para a gente lá desse balanço, assim, mas eu acho que o grande destaque é o acervo, que está no menor nível em muitos anos, né, Léo? Sim, exatamente. Eu trouxe aqui os números exatos. O acervo do STF no final do primeiro semestre de 2025 era de 18.760 processos. E esse é o menor acervo do tribunal nos últimos 33 anos. Esse é um número muito relevante e significativo e demonstra o esforço da corte, principalmente na gestão de recursos extraordinários, para entregar a prestação jurisdicional para o cidadão no menor tempo possível. E um outro número que até pode ser lido como consequência desse primeiro, mas que também é muito importante de ser ressaltado aqui para quem nos ouve, é que o acervo, pela primeira vez na história do Supremo, o acervo de processos recursais se tornou consistentemente inferior ao acervo de processos originários.
Apenas para esclarecer para o ouvinte, os processos recursais são aqueles que começam em outras instâncias e chegam ao Supremo em grau de recurso, para fins de julgamento de um recurso contra uma decisão proferida por outra instância. Os processos originários são aqueles que já nascem aqui no Supremo, ou seja, são aqueles que, como regra geral, constituem o coração daquilo que é a atuação de uma Corte Constitucional, como é o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão do Poder Judiciário encarregado de fazer a defesa da Constituição. Então, é um dado muito significativo que, pela primeira vez, o Supremo está se ocupando mais fortemente do seu papel precípio de Corte Constitucional e também se ocupa disso, mas esse papel de julgamento de recursos está se tornando progressivamente um papel secundário no desempenho das atividades do Supremo, o que demonstra a eficiência do tribunal em se concentrar nas suas tarefas típicas. Eu achei interessante, né? O Supremo recebeu 41 mil processos no semestre e baixou 42, né? Ou seja, decidiu 42. A gente tem vindo né, vários anos em que estão julgando mais do que recebendo. E era o contrário essa curva, né? Antes recebia mais e se julgava menos. Exatamente. Já tem alguns anos que o Supremo está numa curva de baixa contínua do número de processos que a gente chama de acervo, ou seja, o número de processos que ficam aqui ao final de um determinado período. E a única forma de ficarem menos processos do que claro, o período se iniciou é julgar mais do que aquilo que chega. E, consistentemente, nos últimos anos, o Supremo tem sido capaz de fazer isso. Léo, o que você considera? Repercussão geral, né? Recurso extraordinário, informatização, o aumento do número de juízes auxiliar, todos esses elementos contribuem para que essa eficácia venha aumentando? Sim, sem nenhuma dúvida, a implementação do sistema de repercussão geral, eu acho que mais até do que a implementação do sistema de repercussão geral, uma gestão eficiente do sistema de repercussão geral talvez seja a coisa que mais contribui para que a gente consiga alcançar esse resultado. Porque é um trabalho contínuo que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Gestão de Precedentes, que é um órgão vinculado à presidência do Supremo, de identificação de temas relevantes e de ondas de litigiosidade, como a gente chama no jargão jurídico, e submissão contínua desses temas que vão sendo identificados à sistemática da repercussão geral. E por que a gente identifica esses temas e submete um processo para reconhecer ou até mesmo para deixar de reconhecer a repercussão geral daquele tema? Porque isso racionaliza a aplicação das teses jurídicas fixadas pelo Supremo. Porque ao invés de julgar 1.000, 10.000 ou 20.000 recursos relacionados ao mesmo tema, o Supremo vai selecionar apenas um recurso como representativo daquela questão que se repete, vai julgar esse recurso, fixar uma tese jurídica com efeitos vinculantes e, a partir dali, essa tese vai ser aplicada pelos outros tribunais a todos os outros processos em que a mesma questão seja discutida. Então, essa espécie de racionalização do trabalho ela já foi muito eficiente para a redução do acervo do Supremo, mas ela precisa ser continuamente empregada, porque todos os dias surgem novas teses repetitivas e massificadas no Brasil que precisam ser identificadas, e para a gente racionalizar o trabalho, a gente precisa fazer isso de forma contínua. Não é uma vez fazer isso e resolver o problema. A gente precisa estar trabalhando constantemente. É legal que é como se você estivesse fazendo um julgamento e decidindo 1.000 casos, né? Exatamente. Num julgamento só. Às vezes até muito mais do que isso. Claro. Exatamente. Dependendo legal. Do tema. É isso. Muito bom. E por último, a gente trouxe uma decisão que aconteceu um pouquinho antes do início do recesso, no dia 30 de junho, mas que é de interesse da sociedade, né? Teve um número alto de leituras no nosso portal de notícias e diz respeito à retomada, busca e apreensão de bens móveis em casos de não pagamento de dívidas. Isso, foram julgadas ações, são 3 ações diretas apresentadas ao Supremo por entidades representativas de oficiais de justiça e de magistrados, questionando exatamente essa possibilidade de das empresas, bancos, financiadoras, pegarem de volta os bens por falta de pagamento, sem necessidade de recorrer ao judiciário. A lei prevê essa possibilidade e aí esse caso veio a julgamento do Supremo e o Supremo voltou, já tinha entendimento nesse sentido, um tema parecido, não é, Léo? E agora o Supremo reafirma esse entendimento. Na verdade o que acontece é que houve uma nova lei que previu procedimentos extrajudiciais para fins de retomada da propriedade pelas instituições financeiras em caso de não pagamento de financiamentos de carros ou de outros veículos automotores e de imóveis também financiados.
Só que esses procedimentos de retomada extrajudicial, isso é, sem passar pelo Poder Judiciário, já estavam previstos na legislação anterior. E quando o Supremo analisou a legislação anterior, ele já havia considerado esses procedimentos válidos. Óbvio que houve a edição de uma nova legislação, e aí essa legislação foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal e o Supremo confirmou, com algumas observações, a validade desses procedimentos, dessa nova legislação. Entendi. E aí, no caso, para a gente tentar explicar, né? A pessoa vai comprar um veículo. Né? O veículo é comprado com alienação fiduciária, aquela coisa, né? Sim. O veículo permanece em propriedade do banco e a pessoa vai usando, tem o direito de usar, o direito de posse e tem que pagar todo mês. Se ela deixar de pagar, isso não necessita recorrer, a empresa não precisa recorrer ao judiciário para reaver o bem, para pegar de volta aquele carro. Ela pode via cartório. Ela pode fazer isso via cartório, é exatamente isso. Porque quando há um veículo automotor, um carro, comprado com alienação fiduciária, ou até mesmo um imóvel que é comprado com hipoteca, a pessoa que compra, que faz aquela aquisição financiada desse bem, ela ainda não é dona, ela não tem a propriedade plena desse bem. Sim. A propriedade, ela vai ficar com o banco, com a instituição financeira que concedeu o financiamento que pagou, e o que ela tem é o direito de, uma vez quitadas todas as parcelas, ela tem sim o direito de ter a propriedade plena daquele bem. Mas até o momento da quitação, ela não é plenamente proprietária do bem. O que se agilizou é a retomada da propriedade caso esse financiamento não seja quitado. E é bom identificar uma coisa aqui, que é o seguinte: a lógica de desburocratizar esse procedimento de retomada da propriedade, porque antes, se a gente não tivesse a possibilidade de fazer extrajudicialmente, o banco, diante de uma pessoa, da circunstância de uma pessoa não fazer o pagamento do financiamento na data correta, ele teria que ir ao Poder Judiciário e pedir uma ordem do juiz para retomar a propriedade do carro, do apartamento, do que quer que seja ali. O que se garantiu é que a pessoa agora que o banco, em cartório, possa fazer os procedimentos necessários para retomar a propriedade desse bem. E qual é a lógica de tornar esse procedimento menos burocrático? A lógica é que, se em caso de não pagamento do financiamento for mais fácil para o banco retomar a propriedade do bem, ele vai ter menos risco nessa operação, vai ser mais fácil para ele controlar o não pagamento do financiamento. E se ele tem menos risco na operação, ele pode cobrar menos juros. Então, essa é uma medida que tem por objetivo baratear os financiamentos para o consumidor final. Entendi. Inclusive, vamos deixar. Ele não vai gastar dinheiro com advogado também, não vai ter que ter um advogado da empresa atuando junto à justiça para conseguir reaver aquele bem em todos os casos. Exatamente, não é isso? Exatamente. Mas isso não exclui, evidentemente, a possibilidade de o consumidor, a pessoa que fez o financiamento, no caso de perceber algum tipo de irregularidade no procedimento via cartório, de ir até o Poder Judiciário. Se não tiver condições de pagar um advogado, pode ser assistido pela Defensoria Pública nesse processo, para fins de controle pelo juiz do procedimento que está passando em cartório. Então, não significa, o fato de se permitir que esse procedimento seja feito em cartório, não significa uma ausência de controle do Poder Judiciário, ótimo, muito pelo contrário. Perfeito, Isso significa apenas que tudo vai transcorrer em cartório, e se tiver alguma questão que seja controvertida ou algum ponto do procedimento que não transcorra da melhor forma possível, a parte que se sentir lesada, ela vai poder recorrer ao Poder Judiciário para fazer valer seus direitos. Então, continua havendo uma supervisão, embora indireta, do Poder Judiciário, mesmo num procedimento extrajudicial. Então, não se está abandonando o consumidor à própria sorte para lutar pelos seus direitos, não. Ele vai ter a possibilidade de, eventualmente, recorrer ao judiciário e se sentir violado em seus direitos, né? Sim, claro, exatamente. Claro. E outra coisa que eu achei importante, Léo, é a questão assim, a empresa não pode ir lá buscar o bem à força na casa da pessoa. Não é isso? Acho que isso aí ficou bem claro também, né? Exatamente. Inclusive, o voto do relator, ministro Dias Toffoli, que foi acompanhado pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, deixa claro que no procedimento de retomada desse bem, isso não significa que a empresa privada ou que o cartório possa praticar qualquer ato que viole direitos fundamentais das pessoas. Então, não pode ingressar na residência, fazer intimação
ações de forma que constranjam a pessoa, Ameaças, violar né? a intimidade, a privacidade, fazer qualquer tipo de procedimento. Ou seja, da mesma forma que o Poder Judiciário está vinculado à observância dos direitos fundamentais das pessoas, também as entidades privadas que vão atuar nesse procedimento de retomada do bem estão vinculados. Inclusive, essa foi uma ressalva expressa da decisão do Supremo Tribunal Federal. Atribuiu-se interpretação conforme a Constituição, a legislação, exatamente para dizer, pode ser extrajudicial, desde que se respeitem esses direitos fundamentais. Sem violência, né? Exatamente. Deixar bem claro, sem uso de violência. Sem uso de violência e com respeito à intimidade, à vida privada e etc. Num processo que é delicado para muita gente que está nessa situação de, infelizmente, inadimplir, deixar de pagar o financiamento e ter o bem retomado pelo banco, né? É um mercado muito grande, por isso talvez o número de acesso, né, que a Mari comentou na notícia, é isso, muita gente comprando o carro, né, tentando comprar o primeiro imóvel, comprando imóvel, então assim, é um mercado grande e muita gente nessa situação, às vezes, de não conseguir pagar, né? Então... infelizmente isso acontece, mas o que é importante deixar claro é que a intenção desse procedimento que foi validado pelo Supremo, de facilitar a retomada do bem, é exatamente uma ideia de ter mais crédito disponível e a um custo menor para a população que precisa utilizar do financiamento imobiliário ou do financiamento de um veículo. Interessante, é isso. E para a semana que vem tem alguma coisa na pauta que a gente já pode trazer? Na terça já temos sessão das duas turmas, né? Já tem pauta prevista para as duas turmas. Eu anotei alguns pontos aqui, tanto no plenário presencial quanto no plenário virtual, cada vez mais ativo aqui na corte, né? Os processos cada vez indo mais. Inclusive, essa última decisão que a gente falou foi do plenário virtual. Exatamente, veio do virtual e você comentou bem, é isso mesmo, né? Então, na quarta-feira eu anotei aqui, a gente tem processo sobre a formação de federações partidárias, né? Questionando essa lei que criou as federações partidárias, um RE que trata da possibilidade de empresas de um mesmo grupo econômico, uma empresa ser incluída na fase final, na fase de execução, sem ter participado lá do julgamento, do processo todo, né? E também aquela questão que a gente já comentou aqui, que é a incidência da CID, aquela contribuição de intervenção do domínio econômico nos contratos sobre uso de tecnologia estrangeira. Sim. A gente já tratou. Algum desses temas... Os dois, né? Sim. Algum desses temas você tem alguma observação, Léo? Não, eu acho que a descrição foi perfeita, assim, eu destacaria principalmente os dois primeiros temas, são temas de muita relevância, com relação às federações partidárias, só para fazer alguma contextualização aqui para quem nos ouve, essa foi uma lei que autorizou a união de partidos políticos sob a forma de federações e aí eles concorrem nas eleições e participam como se fossem um partido só, embora na origem eles sejam mais de um partido políticos unidos na forma de federação. Essa foi uma legislação que veio muito em resposta a uma emenda constitucional que criou o que a gente chama de cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? É a necessidade de obtenção de uma votação mínima para fins de acesso a recursos de fundos públicos que financiam tanto os partidos políticos quanto as campanhas eleitorais. E aí, como esses partidos políticos, muitas vezes pequenos, não cumpririam a cláusula de barreira e perderiam acesso a esses recursos se atuassem isoladamente, essa legislação, essa criação das federações partidárias foi um pouco resposta a isso, no sentido de permitir a sobrevivência desses partidos, mas não atuando isoladamente, unidos em formas de federações. E a ideia central da constituição dessas federações e da própria previsão de uma cláusula de barreira é combater um dos grandes problemas do sistema político brasileiro, que é a excessiva fragmentação. É o excessivo número de partidos políticos que acabam não representando adequadamente as ideologias que estão presentes na sociedade e que não se pode identificar exatamente qual o conteúdo programático que se defende. Então, tanto o legislador já veio prevendo esses mecanismos de combate à fragmentação partidária, e esse mecanismo específico que foi previsto agora, que é a criação das federações, está em julgamento nessa ação direta de inconstitucionalidade e relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. É um tema interessante, ano eleitoral, ano que vem. Ela veio para substituir a coligação, a antiga coligação, né? Porque agora a federação tem que permanecer junto. A coligação ia para a eleição,
acabava a eleição, se desmanchava e ia cada um para um lado. Agora Exatamente. não. A federação continua. Ou seja, eles melhoraram esse conceito de coligação. Exatamente. É porque as coligações nas eleições proporcionais, que são as eleições em geral para o poder legislativo, elas foram proibidas. Exatamente em razão de que muitas vezes, pela forma como a legislação era construída, era uma união meramente ocasional de partidos políticos com aquela finalidade eleitoral e não necessariamente eles permaneciam juntos durante todo o período de exercício do mandato. E a ideia das federações foi exatamente aperfeiçoar essa regulação para permitir a união, mas uma união estável e duradoura e que, de fato, permitisse que os partidos que se unem tenham afinidades ideológicas. Entendi. No sentido de serem partidos que representem, de fato, determinadas visões de mundo e que o eleitor, na hora de dar seu voto nas urnas, ele possa dar o voto para o partido que se identifique com a visão de mundo que ele mesmo tem. Claro, perfeito, perfeito. Na quinta-feira, Mari, eu anotei aqui que vai ter aquele julgamento em duas partes, né, que o ministro Luiz Roberto Barroso trouxe. A gente vai ouvir o relatório e sustentações no RE que discute a validade de coleta de material genético de condenados por crimes violentos para a criação e manutenção de banco de dados de criminosos, né, Léo? Sim, sim. Esse é um tema polêmico, tanto é um tema polêmico que está submetido à sistemática da repercussão geral, e o que está em jogo aqui é o direito à intimidade e à vida privada dessas pessoas que cometeram crimes e versus o direito do Estado, o dever do Estado, na verdade, de informar a população que essa pessoa já cometeu um crime. Há uma questão sensível aí de ponderação entre esses direitos fundamentais, principalmente porque o fato de uma pessoa ter cometido um crime e ter sido condenada por esse crime e cumprindo a sua pena, não é um significado automático de que essa pessoa vai voltar a delinquir e vai voltar a praticar aquele mesmo crime, né? A pessoa, uma das principais funções da pena é a ressocialização. Sim. Então, de parte das pessoas que cometeram crime, você tem essa ideia de que a pena não pode assumir um caráter perpétuo, de que elas têm o direito a se ressocializarem e que esse pode ser um estigma que dificulta ou até mesmo impede essa ressocialização. E de parte do Estado, evidentemente, você tem a ideia de que o Estado tem o dever de zelar pela segurança pública, ele tem o dever de informar a população de forma adequada sobre quem cometeu crimes e sobre a possibilidade para que as pessoas consigam ter garantido também o seu direito à segurança pública. Então, é um tema bastante polêmico, devemos ter boas sustentações orais defendendo teses para ambos os lados. Ambos os lados, é isso. E no plenário virtual, eu anotei alguns casos aqui. A possibilidade do Ministério Público atuar em casas ligadas a entidades esportivas, o caso da CBF foi muito falado aí esse ano passado. A questão da prática da vaquejada, que é tida como uma manifestação cultural, né, a validade. A participação de crianças e adolescentes em paradas de orgulho LGBTQIAPN+, no Amazonas. Leis do Ceará que permitem concessão de licenciamento ambiental simplificado para empreendimentos com baixo potencial poluidor usando agrotóxicos. Então, assim, temas bastante interessantes, né, Léo, que estão sendo julgados no plenário virtual, né, cada vez em maior número, ou seja, o plenário virtual cuidando de muito da pauta do Supremo. Sim, exatamente. Nos últimos 3 anos, mais de 99% dos julgamentos colegiados do Supremo têm sido feitos por meio do plenário virtual. Então, de fato, já não é mais o tempo em que o plenário virtual julga apenas questões repetitivas ou sem importância, muito pelo contrário. Para o ouvinte que é interessado no dia a dia do Supremo Tribunal Federal, que quer acompanhar e compreender verdadeiramente quando a corte decide, é fundamental acompanhar também os julgamentos que estão sendo processados em meio virtual. E a gente tem noticiado sempre no site do Supremo, na parte de notícias, as pautas do plenário virtual, né, do que vai acontecer na semana que começa. As sessões começam normalmente na sexta-feira, às 11 da manhã, e vão até 6 dias úteis, né, até as 23h59 do último dia, 6 dias depois. Então, está sempre acontecendo. O plenário virtual sempre com um processo interessante. Então, como o Léo falou, é bom acompanhar mesmo, que cada vez tem mais temas ali interessantes. E muitos vão depois para o plenário, né? Eventualmente, havendo essa possibilidade. Além da possibilidade das pessoas se manifestarem lá, né? Um pedido de destaque, um pedido de vista levando para o plenário, sempre há a possibilidade. Então, também, né, o virtual tem essa elasticidade de, se algum ministro entender que é um caso para se discutir verbalmente, vamos colocar assim, pode pedir, né, Léo? Sim, e inclusive uma grande parte dos processos que estão na pauta das sessões presenciais já estiveram no plenário virtual em algum momento. Né? A gente traz bastante aqui no podcast, né? É isso. Então a gente fica por aqui.
Obrigada, Mauro. Obrigada, Leonardo. E, claro, muito obrigada a você que nos acompanha aqui no Supremo na Semana. Aquele recado de sempre, né? Se você quiser sugerir temas, tirar dúvida, mandar uma mensagem, você pode escrever para podcast@stf.jus.br. Esse episódio e todos os anteriores estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até mais. Até logo, até a próxima. Obrigado pela companhia. Até logo, foi um prazer participar novamente e espero que tenha sido proveitoso.